Você já parou para pensar que algumas transmissões de rádio nunca deveriam ser ouvidas? Esse é o tipo de pergunta que Rafael nunca se fez. Até a noite em que sua vida se transformou em um pesadelo sem retorno. Rafael trabalhava em uma pequena rádio comunitária de interior. O tipo de lugar esquecido, onde poucos sintonizavam de madrugada, mas que dava a ele a sensação de liberdade para brincar com músicas antigas, entrevistas improvisadas e histórias inventadas ao vivo. O estúdio era simples. Uma sala abafada, paredes cobertas de espuma acústica e equipamentos que pareciam ter décadas de poeira acumulada. Em uma dessas noites solitárias, enquanto buscava algo interessante para entreter os ouvintes, Rafael resolveu explorar o depósito atrás do estúdio. Era um lugar sombrio, repleto de caixas de papelão, fitas antigas e rolos de gravação abandonados. O cheiro de mofo era tão forte que dava tontura. Foi lá que encontrou uma fita de rolo sem identificação, guardada em uma caixa de metal enferrujada. Diferente das outras, ela não tinha etiqueta, nem data, nada. Apenas aquele rolo gasto, que parecia quase implorar para ser esquecido. Mas a curiosidade falou mais alto. Naquela noite, pouco antes das 2 da manhã, Rafael decidiu rodar a fita ao vivo. "Vamos ver o que temos aqui", disse, rindo sozinho diante do microfone. No começo, apenas chiado, um som áspero, como estática. Mas segundos depois, os chiados se transformaram em sussurros, baixos, arrastados, incompreensíveis. Ele riu nervoso, achando que fosse apenas interferência. Mas então, uma voz clara ecoou no estúdio. "Rafael?" O coração dele quase parou. A fita dizia seu nome. Seu nome repetido em diferentes tons, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. O ar do estúdio pareceu gelar. Ele desligou imediatamente a transmissão, rindo nervoso, tentando convencer a si mesmo de que era apenas coincidência. No entanto, não demorou muito para os telefonemas começarem. O primeiro ouvinte, com voz trêmula, disse que, assim que ouviu a transmissão, todas as luzes da sua casa começaram a piscar. Outro relatou que a porta da frente se abriu sozinha. Um terceiro chorava do outro lado da linha, dizendo que havia uma sombra parada no canto do quarto, observando-o enquanto o rádio ainda ecoava a gravação. Rafael tentou tratar como histeria coletiva, mas dentro de si, sentia que algo estava errado. Nos dias seguintes, os fenômenos pioraram. Sempre que voltava à rádio, a fita estava lá, mesmo depois de ele jogá-la no lixo. O rolo simplesmente reaparecia sobre a mesa de som, esperando. E toda vez que ele entrava no estúdio, os sussurros começavam, mesmo sem o equipamento ligado. Aos poucos, Rafael deixou de dormir. As vozes o seguiam até em casa, murmurando atrás das paredes, sussurrando nos cantos escuros do quarto. Ele começou a ouvir batidas na janela, passos atrás da porta, e às vezes, quando olhava no espelho, jurava ver alguém parado atrás dele, sempre fora de foco. No que seria sua última transmissão, Rafael entrou no ar já visivelmente abalado. A voz trêmula, os olhos fundos, quase sem forças. "Se alguém estiver ouvindo isso, desligue agora", ele disse. "Não ouçam. Por favor, não ouçam." Mas a gravação correu sozinha. O estúdio foi tomado por gritos. Não era mais apenas o nome dele. Eram centenas de vozes, implorando, chorando, amaldiçoando. Algumas riam, outras gritavam em desespero. O som era insuportável. Colegas da rádio que estavam no andar de cima correram até a cabine. Tudo o que ouviram foram berros de Rafael implorando para desligarem a transmissão. Quando arrombaram a porta, o estúdio estava vazio. O microfone ainda ligado, a fita ainda rodando, mas Rafael havia desaparecido sem deixar rastro. Na gravação final só se ouvia um coro macabro. "Agora você faz parte da transmissão." Desde então a rádio fechou, mas alguns dizem que, se você sintonizar a frequência exata durante a madrugada, vai ouvir a voz de Rafael, gritando por socorro, junto de novos nomes sendo chamados. Talvez o próximo nome seja o seu.
Clara sempre foi dedicada ao seu trabalho como técnica de enfermagem. Plantões longos, noites sem dormir, rotina pesada. Naquela sexta-feira, após mais de 12 horas em pé, ela só queria voltar para casa. Mas um detalhe mudou tudo. Ela pegou o ônibus errado. Em vez de descer próximo ao seu bairro, o coletivo a deixou em uma estrada quase deserta, cercada por árvores. Era madrugada e o vento frio trazia um silêncio sufocante. Nenhum carro, nenhuma pessoa, apenas escuridão. Foi então que Clara viu luzes ao longe. Um prédio iluminado que parecia ser um hospital. A fachada limpa, vidros refletindo a lua, placas modernas. Ela não entendeu como nunca ouvira falar daquilo, já que conhecia bem a região. Mesmo assim, a necessidade falou mais alto. Ela precisava de um telefone, de abrigo, de qualquer coisa. Ao entrar, Clara se impressionou. O hospital estava movimentado. Médicos de jaleco, enfermeiras passando apressadas, pacientes em cadeiras de rodas. Mas havia algo estranho. O silêncio era absoluto. Apesar da movimentação, ninguém falava. Apenas passos ecoando nos corredores. Clara se aproximou do balcão e pediu para usar o telefone. A recepcionista levantou os olhos lentamente e, com um sorriso frio, respondeu: "Aqui, ninguém liga para fora." Um arrepio percorreu sua espinha. Enquanto caminhava pelos corredores, percebeu que os pacientes a observavam em silêncio. Rostos pálidos, olhos fundos, expressões sem vida. Alguns, mesmo imóveis em suas camas, moviam apenas os olhos para acompanhá-la. Foi quando um médico passou por ela e disse sem parar de andar: "Boa noite, Clara. Estávamos esperando você." Ela congelou. Nunca tinha visto aquele homem na vida. Como sabia seu nome? Desesperada, Clara tentou encontrar a saída, mas os corredores pareciam mudar de lugar. Virava à direita e retornava ao mesmo ponto. Subia escadas que a levavam de volta ao térreo. O hospital era um labirinto vivo, como se não quisesse deixá-la sair. Em uma das portas, Clara entrou em uma sala cirúrgica. No centro, uma maca. E sobre a maca, ela mesma. Seu corpo aberto, médicos e enfermeiros retirando órgãos enquanto olhavam diretamente para ela. "Você chegou mais cedo do que esperávamos", disse o cirurgião, segurando um bisturi ensanguentado. Clara correu gritando até encontrar a porta principal. Com todas as forças, atravessou. Quando se virou, o hospital havia desaparecido. Não havia prédio algum. Apenas a estrada escura, vazia, silenciosa. Na manhã seguinte, tentou contar a história, mas ninguém acreditou. Procurou registros de hospitais na região e descobriu que, décadas atrás, um sanatório havia funcionado ali. Foi demolido nos anos 70, após denúncias de práticas ilegais, cirurgias em pacientes vivos, mortes encobertas, desaparecimentos. Clara tentou seguir a vida, mas algo mudou. Todas as noites sonhava com os corredores brancos. Acordava sempre no mesmo horário, às 3h13, com cheiro de éter no quarto. E pior, pequenas marcas de bisturi começaram a aparecer em sua pele, como se as cirurgias ainda estivessem sendo feitas, mesmo longe do hospital. Hoje, Clara já não distingue mais sonho de realidade. Às vezes olha para o espelho e se vê deitada sobre aquela maca. E sabe, com absoluta certeza, que um dia, quando fechar os olhos, vai acordar de volta naquele hospital. O hospital que não existe.